A eleição da diretoria da Câmara é só no ano que vem, mas um dos principais temas do momento em Brasília é a sucessão de Arthur Lira na presidência. O candidato Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, parece cada dia mais fortalecido na casa após a divulgação do apoio de pelo menos 8 partidos. Bruno Pinheiro. Ao longo da semana, várias bancadas que somam mais de 380 parlamentares declararam apoio à candidatura de Hugo Mota. Até mesmo União, legenda de Omar Nascimento, que lá no início acreditava no apoio de Arthur Lira, também declara apoio a Hugo Mota, que agora Omar Nascimento está sendo convencido, aconselhado a desistir ou retirar a candidatura. Nas últimas semanas, ao longo do mês de outubro, mês de setembro, Omar Nascimento esteve pelo menos 2 vezes reunido com nomes importantes dentro do governo federal, com o ministro Alexandre Padilha também, que agora acreditam que é importante viabilizar algum caminho para acomodar Omar Nascimento, para ele não ficar com uma imagem de derrotado, sem mesmo disputar uma eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Neste sábado, nomes vão se encontrar em São Paulo, como Gilberto Kassab, Antônio Rueda e os parlamentares que têm interesse em disputar a vaga de Arthur Lira, para justamente tentar entender o cenário, como acomodar esses parlamentares que até agora não receberam apoios declarados de outros parlamentares dentro do Congresso e tentar fortalecer a candidatura de Hugo Mota, que recebe apoio de nomes da esquerda e nomes da direita. Um feito inédito que Arthur Lira conseguiu na sua reeleição, com uma vitória esmagadora chamada pelos parlamentares dentro do Congresso Nacional. Uma discussão importante em relação à anistia tem ficado de lado a cada dia. Arthur Lira acabou encaminhando no início da semana a anistia para uma comissão especial. Hugo Mota tem repetido em seus discursos que seria injusto misturar anistia justamente com a discussão da mesa diretora. A legenda do presidente Lula chegou a fazer uma exigência para apoiar o nome de Hugo Mota, justamente a indicação de um nome de dentro da sua legenda para uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. Oportunidade que vai surgir nos próximos dias e essa indicação deverá acontecer. Isso faz parte das negociações para Hugo Mota ganhar um apoio e viabilizar a sua candidatura. Já a legenda de Jair Bolsonaro, a oposição tenta viabilizar um espaço na mesa diretora. 11 cargos estarão à disposição de Hugo Mota para uma divisão justamente entre os seus apoiadores para essa eleição que vai acontecer em fevereiro de 2025. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Mauro Ferreira, Adriano Cerqueira, quero ouvir vocês. Omar Nascimento, a gente tem visto, né? Ele resiste, então, em desistir da disputa. Vocês veem ele garantindo uma vaga lá dentro? E se ele, por acaso, nos próximos dias, desistir de fato, o que isso também significaria para essa disputa? Olha, Hugo Mota se coloca como favorito nessa disputa. Na prática, as negociações para a sucessão na Câmara dos Deputados envolvem muito mais pautas do ponto de vista corporativo, de dentro da casa. Nesse momento, a grande questão é a consolidação como uma nova realidade política das emendas parlamentares que deram um protagonismo e um maior poder ao legislativo na relação com os demais poderes, especialmente com o executivo, na execução do orçamento, e outras questões, como, por exemplo, a composição de comissões e os cargos da mesa diretora da Câmara, cada um com a sua atribuição. Então, geralmente, nesses casos, a manutenção de uma candidatura tem a ver com quando há um cenário de quase vitória garantida do outro lado, tem a ver com aumentar o poder de barganha na negociação por essas outras posições. Um ponto muito importante nessa negociação é, por exemplo, a relatoria do orçamento para os próximos anos. Então, é possível que vejamos o União Brasil tentando barganhar uma posição como essa.
Com certeza, o encaminhamento da eleição da Câmara dos Deputados, principalmente, foi uma vitória, a meu ver, pessoal do Arthur Lira. Arthur Lira, ele soube se posicionar muito habilmente, de uma forma mais independente em relação ao governo federal, né, aos acenos do governo federal. A habilidade faltou ao Marcos Pereira, né, que pleiteava, né, a sucessão do próprio Arthur Lira, só que acabou ficando bastante identificado como um candidato, né, do grupo aí da centro-direita, governista, ou seja, muito próximo de Lula, e isso inviabilizou o seu nome. E aí o Arthur Lira conseguiu costurar um acordo, um entendimento com a oposição, né? O entendimento que ele soube pautar bem, né, na sua presidência. Arthur Lira, ele acomodou parte da agenda do governo Lula, principalmente econômica, mas não abraçou, não endossou outros pontos da agenda do governo Lula. E, pelo contrário, deu abertura e espaço para que a oposição também viesse com a sua agenda no período em que ele foi presidente. Então, ele soube atuar de uma forma mais independente desses dois blocos. E o Hugo Mota tem um reconhecimento, até mesmo benquisto, uma parte expressiva da oposição da direita. Então, o PL está dentro desse movimento, né, de endossar a candidatura do Hugo Mota, e com isso deve conseguir alguns cargos que considera importantes na futura mesa diretora. E um ponto que deve ser destacado foi a habilidade do Lula, né, de reconhecer que é derrotado nesse campo e que é preferível endossar uma candidatura que não é a mais desejável por ele, mas que pode dar ao seu grupo, principalmente deputados, algum espaço na mesa diretora para melhorar um pouco a sua negociação junto ao novo presidente, do que simplesmente assistir, né, a uma mesa diretora mais independente se firmando. Então, o Hugo Mota acabou sendo, né, uma candidatura bem abrigada pelos dois aspectos polares, né, da política brasileira, e nesse sentido, né, o Elmar tende a se acomodar, né, dentro desse entendimento. Acredito que tudo está indicando, melhor dizendo, que a definição do futuro presidente da Câmara vai ser em torno mesmo de Hugo Mota.